Vamos para um momento aqui, pastora, breve, da palavra. Vamos sim. A Bíblia diz que a palavra é a semente de Deus aos nossos corações. Que se o nosso coração for bom, essa semente germinará, frutificará, dará seus frutos, e quão abençoado, quão próspero, quão abundante será a vida daquele que permite que a palavra cresça dentro de você. Eu quero comentar com vocês, expor juntamente com vocês, Mateus 21, algo que aconteceu com os discípulos e foi uma lição excepcional que Jesus ensinou aos discípulos na questão da fé. Certa vez Jesus estava caminhando com os seus discípulos, isso era comum. Jesus viveu 3 anos e meio praticamente com os seus discípulos todos os dias. Então caminhar era uma coisa comum, ir pregar o evangelho, anunciar o evangelho era uma coisa comum. Aqui em Mateus 21, versículo 18, diz o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito a esta figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Olha só, este acontecimento, este momento de Jesus com seus discípulos foi uma lição de fé. Claro, eu não posso deixar de dizer que há muitos mistérios, muitas verdades, camadas espirituais neste texto. Mas hoje eu quero usar apenas esse texto para expor o ensinamento da fé. Jesus trouxe uma lição para os discípulos dizendo: se vocês crerem, se vocês orarem, tudo que pedirem em oração. Olha que interessante. Jesus poderia dizer assim, ó, tudo que vocês pedirem. Mas ele diz, tudo que pedirem em oração. Glória a Deus. Há uma importância e um segredo em orar. E hoje, o mundo cristão, vamos dizer assim, o mundo gospel, não está valorizando o poder que há no período da oração que Deus disponibiliza ao seu filho. Verdade. Um poder sobre as hostes espirituais da maldade. Verdade. Um poder das regiões celestiais. Um poder que faz o sobrenatural acontecer. Não é quem ora que faz o sobrenatural acontecer, mas é aquele que atende às nossas orações. Verdade. Mas Jesus enfatiza: tudo que pedirem em oração. Glória a Deus. Há uma importância, você, meu amigo, você, minha amiga, que está nos ouvindo, de entender: eu preciso ter uma vida de oração. Por mais que os nossos dias são corridos, por mais que os nossos dias são atarefados, você pode organizar o seu dia de uma maneira que todo dia você tire um período para orar ao Senhor. Isso fará um bem para você e isso fará um bem por quem você vai interceder. Porque nós não oramos só por nós. Nós oramos por muitas pessoas que precisam das nossas orações. Os nossos filhos, maridos, esposas, esposos, amigos, colegas, pastores. Você pode ser um canal de Deus para orar pelo Brasil, pela política do Brasil. Hoje nós temos muitas pessoas que elas perderam a esperança de muitos setores da nossa nação, mas elas não colocam essa energia ou essa revolta em petições, em orações a Deus. Seria muito mais eficaz se elas colocassem as suas indagações diante de Deus, dizendo: Deus, muda esta nação. Deus, transforma essa nação. Quantas pessoas estão reclamando da periculosidade do Brasil, da criminalidade do país? Quantos bairros, quantas cidades elas estão sofrendo com assaltos, com latrocínio, com estupro, com sequestro?
Mas quantas são as pessoas, ao invés de ficar só assistindo a reportagem sensacionalista, quantas são as pessoas que dobram o joelho todos os dias, dizendo a Deus: Senhor, muda esta nação, Senhor, quebra em nome de Jesus esta onda satânica que trabalha na vida desses de mente fraca, que os induz à criminalidade. Agora olha só, não é só pedir a Deus. Jesus deixa bem claro aqui que não é só pedir. Muitos pedem, mas não recebem. Jesus está dizendo, tudo, o versículo 22 diz, e tudo o que pedirem em oração. Em oração. Precisamos orar. Não adianta você apenas estar ali parado e falar, ai Deus, como eu queria. Deus ouve? Deus. Claro que Deus ouve. Aleluia. Deus ouve, Deus atende? Claro que Deus atende. Aleluia. Mas o próprio Filho de Deus nos instruiu a algo. Peça em oração. Porque a tua fé vai sendo aperfeiçoada no momento da oração. Por quê? Jesus disse, e tudo que pedirem em oração, crendo. Aleluia. Ou seja, não basta apenas pedir em oração. Eu preciso ter a fé. Agora me diga, qual é a melhor ferramenta para que a nossa fé seja aperfeiçoada, se não o momento de oração? Por quê? Porque você vai estar falando com um Deus invisível. Glória a Deus. E muitas das pessoas não têm a sensibilidade de ouvi-lo. Então muitas pessoas desanimam em orar ou se desestimulam no quesito oração porque elas pensam lá no fundo, ou até mesmo Satanás sopra nos ouvidos delas, que não tem ninguém ouvindo, que elas estão jogando palavra ao vento. É por isso que a concentração no que estamos falando no momento da oração é difícil. Por quê? É muito mais fácil eu me concentrar no que eu estou falando, vendo que a senhora está me ouvindo, vendo a reação da senhora em relação ao que a senhora está ouvindo, do que eu me concentrar orando a um Deus invisível e a um Deus que muitas pessoas não têm a sensibilidade de ouvi-lo. E é um impedimento, né, pastor, muito grande, porque Satanás, ele trava uma guerra nas regiões celestiais, para não deixar essa pessoa clamar e a bênção não chegar sobre a vida dela. Sem contar esse fato, as interferências espirituais malignas que descooperam, ou seja, trabalham ao nosso desfavor. Verdade. Mas olha só, por isso que o melhor momento para que a tua fé seja aperfeiçoada é esse Deus. Glória a Bíblia diz, então chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É muito mais fácil sentar na frente do celular e ficar horas orando no celular do que ficar meia hora orando a um Deus invisível. Mas aqueles que romperem esta barreira da incredulidade, aqueles que romperem esta barreira, poderão ter a sua fé aperfeiçoada. E naquele momento de oração contínuo e duradouro, correto? Porque todo dia você tem que orar. Naquele momento de oração, Deus vai aperfeiçoar a tua fé. Aleluia. Por isso que Jesus disse assim, ó, e tudo que pedirem em oração, crendo. E aí ele dá uma promessa maravilhosa. Aleluia. Vocês vão receber. Glória Eu vou contar um testemunho para alimentar mais ainda a tua fé. Aleluia. Mais ainda. O meu filho pegou uma bactéria. Eu não sei de onde ele pegou essa bactéria. É uma das fases da micose. Né? E ele pegou uma bactéria que estourava no corpo dele, feridas, e aí criava bolhas. Bolhas de água. Eu vi. Grandes feridas e bolhas de água. Criava bolhas, e quando essa bolha sozinha ela estourava, por onde escorria aquele líquido, nascia outras feridas. Ou seja, ele colocava uma blusa, aquela bolha estourava e aí escorria, ali já nascia outras feridas. Isso foi aumentando, e umas feridas feias, expostas, grandes. Aleluia. A minha esposa foi para uma consulta e ela levou ele nessa consulta, foi para o hospital, no consultório médico, levou ele nessa consulta e o médico receitou um remédio o médico receitou uma pomada, na verdade, para esta bactéria. E ela voltou com essa receita para minha casa. E eu falei, bom, já deveria ter passado e comprado a pomada. Mas aí Deus falou, a pastora estava em oração.
E Deus falou para ela, olha, sabe, o seu neto, você vai orar por ele e ele vai ser curado. Então a pastora veio e falou, olha, já levou no médico? Já levamos. Respondemos. Ela falou, e o médico disse o quê? Disse que é tal coisa e passou uma pomada. Ela falou, não precisa comprar pomada. Claro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um parênteses. A pastora não está invalidando a profissão do médico. Não. Ou a receita médica. De maneira nenhuma, não está invalidando. Mas ali precisou ter uma fé sobrenatural. E o próprio Deus falou. O próprio Deus falou. Então ela falou, não passe nada. Eu vou orar. Chegou na igreja, nós estávamos no culto, ela trouxe ele pra frente, ela tocou no braço dele e orou. Eu lembro que minha esposa foi pra casa da avó dela. E a avó dela comentando com ela, a avó dela falou, tem uma erva que se você colocar na água, ferver e dar banho na criança, tira. E ela comentou comigo, eu falei, não. Deus falou através da tua serva. Deus falou, não era para passar nada, porque ele ia curar. E a honra e a glória é dele. Eu não passei nada. E olha só, não durou uma semana. Todas as feridas que estavam no corpo dele secaram, criaram casca, saíram as cascas, ficou só a marca e provavelmente já não vai ter mais marca. Ou seja, Deus curou. Agora olha que coisa interessante. Eu vou dar um outro testemunho para alimentar mais ainda a tua fé. Eu amo bicho, amo animais. Bicho não, eu amo animais. E eu já tive muitos animais, já tive sítio, mas atualmente eu só tenho um cachorro e um gato. E o meu cachorro estava muito doente. Meu Deus. E ele emagreceu demais. Eu dobrei meus joelhos e eu falei, Deus, eu já perdi tantos outros animais. E eu já perdi em tempos que eu senti saudade e falta. Animais que não morreram de velhice, morreram por situações adversas e não por ordem natural. Eu não gostaria, orei e falei a Deus, eu não gostaria de perder este. Mas ele está velho. Se é o tempo dele, não deixe ele sofrer. E amanhã, quando eu amanhecer, quando eu orei, ele esteja, se é para ele morrer, que ele esteja duro e eu vou tratar do que eu faço com o corpo dele. Mas, se não é para ele morrer, se não é para o meu animal, para o meu cachorro morrer, que amanhã ele amanheça apenas vivo. Então eu não vou fazer mais nada. Vou cuidar dele, vou acreditar porque eu sei que o Senhor vai curar o meu cachorro. Por quê? Eu sei que ele está velho, mas pode ser uma ordem espiritual para entristecer o nosso coração. Temos criança em casa, criança, né? Um dia vai falecer, mas a criança é pequena. E no outro dia, quando eu amanheci, o cachorro estava vivo. E curado. E no mesmo dia que eu amanheci, o cachorro que não andava, estava andando. Hoje tá aí todo bonitão, gordo e quer é prova disso e quer sair toda hora pra rua. Toda hora tem que ficar passeando com ele. Agora, por que eu estou te contando isso? Esse é o Deus de Israel. Aleluia. Porque esse Deus, ele cuida de um cachorro que não tem espírito. Aleluia. Que não existe céu dos cachorros. Aleluia. Se Deus cuida de um cachorro, não cuidará de você. Glória a Deus, é verdade. Mas você precisa entender o que Jesus disse. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês irão receber. Aleluia. Então eu quero deixar essa palavra com você. Nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero que você também ore juntamente conosco. Você que está aí nesta live, nos assistindo, no momento da oração, você quer ouvir nossa oração? Feche os olhos, se concentre.